Nesse vídeo eu quero falar de um dos assuntos mais negligenciados do N2N por parte dos usuários que usam a versão Self-Host. E o assunto é sobre infraestrutura. Muitos usuários acham que só o fato de instalar o N2N na sua infra ou simplesmente usar um serviço de N2N Cloud, acha que esse N2N, essa instância, vai conseguir lidar com a escalabilidade das automações, das demandas de execuções. E quando acontece essa escala, quando eles acabam tendo ali muitas requisições aos workflows, o N2N começa a ficar lento, começa a perder alguns eventos, algumas automações, algumas execuções não são processadas, e no final das contas, o que isso resulta? Em percas de leads, até mesmo percas de vendas, gerando insatisfação para os seus clientes finais. Então, nesse vídeo, você vai aprender com detalhes como funciona uma arquitetura de um N2N de alta disponibilidade, um N2N que escala tanto verticalmente quanto também horizontalmente. Para você que não me conhece, me chamo Hugo Pérez, sou consultor de automações e embaixador do N2N aqui no Brasil, e você está no canal da Autotic para mais um tutorial. Vamos para a vinheta. Fala, turma, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal. E antes que eu esqueça, já deixa um like aí fortalecedor nesse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para poder não só apoiar o nosso trabalho, mas para você também ficar por dentro de todas as novidades que lançarmos aqui no nosso canal. Bom, para que a gente possa falar sobre N2N de alta disponibilidade, a gente tem que começar falando da tecnologia por detrás, que é Docker. Se você nunca ouviu falar sobre o Docker, você está assistindo esse vídeo aqui sobre infra pela primeira vez no nosso canal, o Docker basicamente é uma tecnologia que usa o conceito de containers, tá? O containers é como se fosse um ambiente virtual com todas as configurações necessárias para que uma determinada aplicação consiga rodar, ok? Por exemplo, antigamente, quando eu atuei muito na área de teste de software, e muitas das vezes eu testava o software no meu computador, que tinha ali um sistema operacional, tinha um navegador, tinha suas configurações próprias, E depois, quando eu ia testar, por exemplo, no ambiente de um cliente, às vezes é um ambiente totalmente diferente, Às vezes ele usava ali um outro sistema operacional, era um outro navegador, e isso acabava impactando ali nos testes, Ou seja, o fato de funcionar na minha máquina não ia garantir que iria funcionar na dele, já que o ambiente não era o mesmo, tá? E isso acabou sendo resolvido com o Docker, porque o Docker, independente ali das configurações da sua máquina, você consegue simular esse ambiente, como se fosse uma espécie de máquina virtual, Ou seja, você pode ter um computador ali com Mac e você usar um emulador que simula um sistema operacional Windows ou então Linux, tá? Então o Docker é mais ou menos isso, você consegue simular um ambiente para poder rodar ali uma aplicação, ou seja, esse ambiente tem todas as configurações necessárias para essa aplicação rodar, tá? E o Docker, ele possui duas modalidades, ele tem o Docker Standalone, tá? E o Docker Swarm. Você que, porventura, já fez o nosso curso de setup, ou você já tomou conhecimento, Até então aqui a gente ensinava, ou aliás, a gente ensina, o setup tanto em Docker quanto em Node.js, tá? Então você que já foi o nosso aluno, ou está conhecendo agora o nosso curso, você vai poder conferir aqui um setup em Docker Standalone, ou seja, a gente vai configurar o N2N, seja no modo regular ou até mesmo no modo fila, na tecnologia de Docker, mas em Standalone. O que seria esse Standalone? É quando você tem apenas um host, ou seja, um local
onde você vai subir os containers, né? Ou seja, os ambientes para poder rodar ali o N8N, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do standalone, inclusive a gente chegou a demonstrar aqui no curso, né? Por exemplo, um N8N no modo fila, você tem múltiplos containers, né? Então você teria, por exemplo, lá um container da instância principal, tá? Que é a instância que você edita, você cria, edita os seus workflows, credenciais, tá? Você tem uma instância de webhook, que é a instância para poder receber os eventos, tá? E você tem a instância work, que é a instância para poder processar as execuções, ok? Então, o N2N modo regular, você teria uma única instância para fazer tudo isso aqui, né? Para poder criar, gerenciar seus workflows, credenciais, receber eventos e processar execuções, tá? Qual é o problema do N2N modo regular? Que se a sua instância travar, né, der pau, já era. Todas as suas automações, todo o seu operacional, ou até melhor, a sua empresa, ela para, né? Ou a empresa do seu cliente, né? Se você estiver fazendo automação para o seu cliente, ela basicamente para, porque tudo estava concentrado numa única instância, tá? Mas quando a gente vem já para o modo fila, a gente acaba tendo isso aqui isolado, né? Em duas ou mais instâncias, ok? Então já diminui as possibilidades de ter o travamento, tá? Mas ainda assim pode acontecer, por exemplo, a questão de um baixo SLA. Então, por mais que você esteja usando o Docker Standalone, um N2N no modo fila, né? Ou seja, tendo ali uma performance melhor nas execuções, você não tem uma garantia de um SLA, né? Ou seja, de uma disponibilidade com uma alta porcentagem, tá? Como muitos sites que a gente vê aí, né? 99,9999% de SLA, né? De disponibilidade. Por quê? Porque toda a estrutura do seu N2N ela estaria apoiada, digamos assim, em um único host, tá? Quando a gente fala host, a gente está falando servidor, tá? Então é como você tivesse aqui, por exemplo, um VPS, tá? E esse VPS estaria toda a estrutura do seu N2N. E aí pensa comigo, se esse teu VPS ele dá algum problema, né? Seja lá no data center, por exemplo, da Alemanha, da Finlândia, dos Estados Unidos, da Índia, onde quer que esse servidor esteja, até no Brasil, né? Se der algum problema, já era. Você também tem todo o seu operacional travado, ou seja, todas as suas automações param. Por quê? Porque você tinha concentrado tudo num único servidor, tá? Isso já muda com o Docker Swarm. Por quê? O Docker Swarm, além de você ter, né, a estrutura do N2N modo fila, né, que divide os papéis entre as instâncias, né, você acaba também distribuindo essas instâncias ou esses containers em múltiplos hosts, ou seja, múltiplos servidores. Então, a partir do Docker Swarm, você tem um SLA maior. Por quê? Se você, por exemplo, tem, vamos dizer aqui, eu não falo nem muito o editor, né? Porque o editor geralmente é uma instância, né? Para você poder gerenciar ali seu workflow, os workflows e suas credenciais. Mas vamos pensar na questão do webhook e do work, né? Que são instâncias que podem ser múltiplas, né? Você pode ter N instâncias de works, você pode ter N instâncias de webhook, tá? E eles podem estar distribuídos em 2 ou mais VPS. Então, por exemplo, aqui, o VPS B, né, que está em alguma localidade, ele pode ter, por exemplo, 3 instâncias webhook e 2 instâncias work. Já o VPS C, que talvez está em um outro país, pode ter ali 3 works e 2 instâncias webhook. Tá dando para entender? Ou seja, no Docker Swarm ele consegue fazer essa distribuição de containers em múltiplos hosts, tá? Então você garante um SLA maior, porque se um host cair,
vamos dizer que o VPS lá da Turquia caiu, né? Você ainda teria 2 outros VPS funcionando, ou seja, com os containers, com as instâncias de N2N ativas, recebendo requisições e processando as execuções. Lembrando que o DocSwarm ele tem a questão do failover, né? Ou seja, é garantir que mesmo que um host caia, ele consiga recuperar automaticamente. Então ele não estaria somente, no caso aqui, garantindo ali um SLA maior porque tem outros hosts, não. Mas é porque ele tenta fazer essa recuperação daquele host que caiu para ele voltar a ficar ativo, tá? É claro que pode chegar numa quantidade de tentativas sem sucesso, ele não levantar mais aquele host, mas ainda assim você teria outros hosts para poder processar as suas automações, beleza? Bom, até aqui tá dando para entender? Caso ficou alguma dúvida, pode usar aí os comentários para deixar sua dúvida e logo mais eu respondo, tá bom? Ok, então uma vez que você entendeu o que é Docker, né, e qual a diferença aqui do Standalone para o DocSwarm, precisamos agora entender a estrutura por detrás do N2N de alta disponibilidade, ok? Então, o N2N de alta disponibilidade, ele é um N2N modo fila, tá? Mas ele possui uma estrutura que vai permitir você fazer um balanceamento de carga tanto das requisições quanto das execuções. Hugo, como assim? Não entendi. Quando a gente fala balanceamento, a gente está querendo dizer uma distribuição de demandas, vamos dizer assim, de forma igual ou até mesmo justa, né? Então, por exemplo, aqui esse internet ele significa o cliente, ele significa o navegador, ou seja, quando ocorre ali uma requisição ao seu N2N. Por exemplo, o uso do webhook, né? Quando vem informações pelo cabeçalho, ou então vem informações ali pelo corpo da requisição, o que acontece? O seu N2N, ele recebe esse evento, tá? E aí, como eu informei, no N2N modo regular, que é o N2N default, né? Quando você instala o N2N sem mexer nada na env dele, por padrão, ele vai instalar no modo regular. E aí, no modo regular, o que acontece? Uma vez que recebe a requisição, o proxy reverso que você está usando, seja Traefik, seja Nginx, seja Apache, seja Lightspeed, ele vai receber e ele já vai encaminhar para o editor. Porque o editor, lembra que eu falei? No modo regular, ele não só edita, ou seja, é uma instância que você não só edita, não só cria e edita os seus workflows e credenciais, mas também é a mesma instância que você recebe os eventos e também processa as automações, tá? E aí, em seguida, esse N8N Editor, se você estiver usando o modo regular, ele também vai processar aquela execução, deu para entender? Então, se você receber um evento no workflow A, esse workflow A vai entrar para uma fila para ser executado, tá? Qual é o problema disso? Se você tem uma demanda muito grande de requisições, pode ser que comece a formar uma fila muito grande de requisições e o seu N2N comece a ficar pesado, ao ponto de você nem conseguir mexer, você não conseguir criar novos workflows ou editar novos workflows, tá? E o pior de tudo, essa instância travar e você perder todas as execuções que ficaram ali na fila para serem processadas, tá? Então, é tudo assim negativo, né? Ou seja, demora, né? Forma a fila, demora para processar as execuções e ainda tem risco de não processar e você perder aquela execução, tá? Agora, no modo fila, essas requisições elas não vão ser enviadas aqui para o editor, mas elas vão ser enviadas para onde? Para a instância de webhook. Tem
alguns N2N que as pessoas usam, por exemplo, em alguns serviços de cloud, né? Ou então até mesmo quando elas vão instalar na própria infra, algumas pessoas acabam usando apenas uma instância de webhook, tá? E fazendo isso, você não consegue aplicar o conceito de balanceamento de carga. Porque o balanceamento de carga é quando você tem 2 ou mais instâncias de webhook e o Traefik ele consegue fazer ali a distribuição, digamos assim, uniforme, né, entre as instâncias. Então, por exemplo, se eu recebo aqui, por exemplo, 3 requisições HTTPS, por exemplo, um GET, né, ou seja, um acesso a uma URL no navegador, o Traefik ele ficaria responsável de pegar essas 3 requisições e distribuir entre esses workflows. Então, ele poderia, por exemplo, jogar 3 execuções aqui para o webhook 1, ou jogar 2 execuções para o webhook 1 e uma execução para o webhook 2. Dá para entender? Ou seja, isso é o balanceamento de carga, ou seja, nenhuma dessas instâncias de webhook, por mais que elas foram criadas para realmente receber requisições, nenhuma delas estariam sendo sobrecarregadas, tá? Mas isso é só as requisições, as chamadas de HTTP request, tá? Onde aciona ali o seu webhook. O próximo passo seria o balanceamento de carga das execuções. Então, se você tem uma automação que começa, por exemplo, com webhook, e esse webhook é acionado, essa automação ela vai prosseguir, né? Para poder processar outros nodes ali que tem na automação, tá? E aí, quem faz esse balanceamento de carga? É o Redis, ok? O Redis, ele pega essa fila que vem das instâncias de webhook e aí ele vai distribuindo também de forma uniforme as instâncias trabalhadoras. Então, uma instância aqui pode, por exemplo, pegar 5 execuções, a outra pegar 3, a outra pegar 10, né? E assim sucessivamente, tá? Uma vez que esses workflows são processados, tá? Independente se é com sucesso ou com erro, ele persiste, ou seja, ele salva no banco de dados que é o PostgreSQL, beleza? Então, essa é a estrutura do N2N de alta disponibilidade, ok? E caso também tenha ficado alguma dúvida com relação ao modo fila do N2N, se você nunca viu esse modo e ficou alguma dúvida com o que foi apresentado aqui, pode usar também os comentários que eu vou te responder em breve, tá bom? Eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui fazendo um rápido teste para você ver como é que é a dinâmica ali do recebimento dos eventos e, posteriormente, o processamento dos workflows, tá? Bom, para isso, eu acessei o SSH do meu servidor, tá? É o mesmo servidor que está instalado, o N2N, ok? E aí tem um comando chamado sudo docker service logs N2N _ N2N-webhook, tá? Por que esse nome? Porque é o nome do meu container. Quando você for acessar o seu portainer e pesquisar pelo portainer, né? Ou aliás, pelo container do webhook, né? Possivelmente você vai ter um nome igual a esse aqui, ó, N2N _ N2N-webhook, tá? Então, quando eu acesso esse comando aqui, eu vou conseguir monitorar em tempo real todos os eventos que o meu N2N recebe, sendo que não vai para a instância principal, vai para a instância de webhook, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou criar um novo workflow, tá? Vou adicionar aqui um webhook. Copiar de produção mesmo. Pronto. E aí se eu venho aqui, ó, joguei a URL aqui, tá? Repare que não tem, ó, nenhum novo evento. Mas aí, ó, se eu acesso,
ele já gerou o evento aqui para mim. Ó, o evento de número 29, tá? E foi executado aqui tanto pelo webhook 2 quanto também pelo webhook 1. Né? Então você vê que ele vai fazendo a distribuição, tá? Por exemplo, se eu dou um outro refresh aqui, ó, vamos ver se vem. Ó, já veio a tarefa 30. E ela foi também, ó, processada pelo webhook 2 e pelo webhook 1, ok? E assim sucessivamente, né? Vou jogar para cá. Ó, quanto mais eu atualizo, ó, mais ele vai recebendo, tá? Então aqui comprovando que está funcionando o balanceamento de carga das requisições HTTP ao N2N, ok? E agora a gente precisaria testar, né, com relação ao balanceamento das execuções do N2N, tá? E aí para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, né, e usar o comando bem parecido, mas ele é N2N underline N2N work, tá? Vou dar um Enter. Ele também vai mostrar aqui para mim, né, alguns logs de execuções que foram encaminhadas para ele. E aí eu posso, ó, o último que parou aqui foi o 32, né? Vou atualizar aqui, ó, já atualizou para o 33. Quem executou essa automação? O meu work 1, tá vendo? Vou atualizar aqui de novo. Foi 33, né? Ó, vai aparecer o 34. Quem é que processou a execução do 34? O 38. Tá? Vai entender? Então, você pode ver aqui que nós temos duas instâncias, uma responsável pelas requisições, tá? E a outra responsável pelo processamento das automações. Então, isso faz com que, de fato, você tenha uma infraestrutura altamente escalável. Por quê? Porque o seu N2N ele não está somente escalando vertical. Escalar vertical é quando você precisa colocar mais memória, mais CPU naquele servidor que está rodando o N2N. Mas se você tem múltiplos servidores comportando seu serviço, né, se um der pau, se um falhar, você tem outros, tá? Para entender? Então é isso que caracteriza um N2N de alta disponibilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, não deixa de dar um like aí para apoiar o nosso trabalho. Se inscreva também no canal, faça parte aí da nossa família e ative os sininhos para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo no canal, tá bom? Só lembrando que tudo isso que eu falei com você, ele faz parte do nosso curso de setup, tá? É o curso de instalação e configuração e escalabilidade do N2N mais completo que você vai ver aí na web, tá? E agora nós temos um novo módulo que é justamente falando sobre esse N2N de alta disponibilidade usando o DocsSwarm, tá? Então você pode acessar aí, vou deixar o link na descrição. Você pode se matricular e começar a fazer as aulas para implementar essa mesma arquitetura aí no seu ambiente, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo tutorial. Valeu!